Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a saúde e segurança dos magistrados, que foi uma preocupação manifestada pelo 64º Encontro Nacional de Corregedores Gerais de Justiça, realizado no ano passado, final do ano passado, em Santa Catarina. O nosso entrevistado é o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, que é titular da 2ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte e também é diretor de colônias de férias da Associação dos Magistrados, a AMAGES. Doutor Eustáquio, então, ainda uma questão sobre a saúde. É grande o índice de afastamento, de licença médica dos magistrados em função dessa situação da saúde dos magistrados? Existe vários afastamentos de magistrados por problemas de saúde, mas em face do número de magistrados, em face do estresse que a judicatura, que o exercício da judicatura causa ao magistrado, eu diria que o índice de magistrado afastado por doença é relativamente pequeno. É decorrente, então, do trabalho. É decorrente do trabalho. Atribui isso, vincula isso ao excesso de trabalho, à alta carga processual, ou é essa falta de combinar, naturalmente, o trabalho e a vida pessoal? Não, eu acredito que seja em face do excesso de trabalho, porque o juiz brasileiro hoje está com uma sobrecarga muito grande. Uma pesquisa recentemente feita demonstrou que cada magistrado tem sob sua jurisdição mais ou menos aproximado 25 mil pessoas, o que é altamente exorbitante, levando em consideração alguns países europeus em que o número de pessoas que está sob a jurisdição daquele magistrado de outro país é de apenas 5 mil. E uma questão também importante, além da carga processual, do excesso de trabalho, também são as condições de trabalho, porque também afeta, né, o juiz a falta de recursos para que ele possa trabalhar, se deslocar de uma comarca para outra. Enfim, isso também contribui para que ele não tenha um bom desempenho? Evidentemente que sim. Eu acho que a falta de estrutura é fundamental para a boa prestação do serviço. Isso não é só na magistratura, em qualquer local. A ausência de um bom assessor, a pessoa que possa auxiliar o juiz naquelas decisões, naqueles despachos mais simples, às vezes evita o juiz uma perda de grande tempo para fazer um despacho, uma sentença de coisa simples e corriqueira. Então, a falta desse assessor, a falta de um equipamento adequado, isso contribui para que a falta de informatização contribui para que o juiz venha trabalhar, repito, exacerbadamente. Eu tenho um dado aqui porque a população reclama, critica aí a questão da morosidade, mas a produtividade dos magistrados é alta. Eu tenho um dado aqui, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, os juízes brasileiros julgam 22 milhões de processos por ano. Isso é um trabalho pesado. E fica então também a frustração de não poder corresponder à expectativa da sociedade, que reclama mais agilidade nesse sentido, né? Eu tenho que a sociedade reclama tanto porque ela não conhece a tramitação do processo. Ela reclama sem conhecer do assunto, sem se inteirar do assunto. A partir do momento que a sociedade buscasse a saber como tramita um processo, quais são os andamentos, por onde ele passa, o processo ele é distribuído, depois tem um parecer do Ministério Público, tem às vezes a intimação das partes para praticar algum ato, tem alguma perícia a ser feita. Isso faz com que o processo, às vezes, demanda um tempo maior. Então, o jurisdicionado não quer saber. Ele quer apenas reclamar, dizendo que o seu processo tramita há tantos anos e sem solução. Mas não sabe os motivos que levam a esse atraso. Eu acho que se a sociedade se interessasse melhor do assunto, se os doutores advogados melhor informassem os seus clientes acerca da tramitação do processo, talvez eles, cada litigante se interessasse melhor e criticasse menos o judiciário. Ainda tem a indústria dos recursos ainda, né, que não aceitam uma decisão numa primeira instância, vai para uma segunda instância, né? Exatamente. Doutor Eustáquio, agora também, além dessas questões ambientais, pessoais, profissionais, como o senhor disse aí, que afetam a saúde do profissional magistrado, existem questões ambientais, como as condições de trabalho e outras. Por exemplo, o senhor já foi juiz da área criminal. Em Par de Toques de Belo Horizonte. Exatamente. Quer dizer, o senhor lidou com crime organizado e às vezes um magistrado, na hora de decidir uma situação como essa, recebe ameaças, por exemplo. Isso também incomoda, dificulta o trabalho dele. Com certeza. Eu, como juiz da 3ª Vara de Toques de Belo Horizonte, durante 8 anos, experimentei essa situação por várias vezes. Você condena traficantes, você condena criminosos de alta periculosidade.
A condenação de Miramar, por exemplo, quando eu decretei todos Fernandinho Miramar, o traficante. Exatamente. Quando eu decretei o perdimento de todos os seus bens em uma ação de sequestro proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, evidentemente que eu experimentei uma situação de alto risco. E outros também. O que é estressante também para a atividade. E outros também. Tanto é que não é por não nada que os juízes das varas de toque têm seus seguranças, têm seus motoristas, e tem que ser assim, para que eles possam exercer a sua judicatura, o seu trabalho, com a maior segurança possível. Eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que antes eu fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro aqui Pensamento Literário, por favor. Tem um livro simples que eu li e gostei muito, que é esse, O Monge e o Executivo. Interessante. O Monge e o Executivo, do autor James Hunter, ele conta a história de um grande empresário, de um grande executivo, que de repente sentiu-se em conflito no trabalho, com a família, com os amigos, com toda a sociedade. Então ele resolveu a fazer um retiro espiritual. Ele internou-se em um mosteiro, onde ficou com mais outros 5 elementos durante uma semana. Aí fez uma retrospectiva, uma reflexão da vida, e viu que o que ele tinha feito, apesar de bem sucedido na vida, estava quase tudo errado. Ou seja, buscou um contato com uma outra cultura, uma outra forma de ver o mundo, né? Eu tenho um livro como um livro... uma referência, de né? referência, um livro que vai orientar as pessoas muito. É o tipo de uma autoajuda. Exatamente. Então, o motivo pelo qual eu indico aos telespectadores, indico aos meus colegas magistrados, aos seus familiares, que ainda não leu esse livro, que leia. É simples, de poucas páginas, 147 páginas, e eu achei... Bom. Uma boa indicação, porque traz uma referência... Achei muito importante para mim, sem dúvida, para o exercício do meu trabalho, de forma a transformá-lo menos estafante. Muito bem. Exatamente, aí permitindo uma nova forma de ver o mundo e lembrar dos valores essenciais, né? Ok. Muito bem. Agora, doutor Eustáquio, voltando à questão da questão da segurança que falamos há pouco aí, nesse campo aí, até mesmo não só as condições de trabalho, dos fóruns também não oferecem essa segurança adequada para quem frequenta os fóruns, para os juízes, promotores, advogados e o cidadão, as partes que buscam ali o exame da sua situação. A situação anteriormente, William, era pior ainda. Eu tenho visto que a situação da segurança tem melhorado. A nossa Corregedoria de Justiça, as demais corregedorias têm se preocupado muito com isso, tanto é que isso foi a matéria colocada em pauta do encontro dos corregedores em Santa Catarina. Eu tenho que o magistrado deve ter a maior segurança possível, porque até então não tinham, exceto alguns magistrados, como os da vara de toques, que lidavam com criminosos perigosos, de alta periculosidade. Mas o acesso ao fórum era simples, às vezes não tinha um detector de metais, a pessoa adentrava armada com armas dentro do fórum. Hoje não, hoje não acontece mais. Já tem seus detectores, já tem segurança. Então tem melhorado muito a questão da segurança, tem melhorado muito. Mas eu tenho que a segurança do magistrado ainda deve ser motivo de mais cautela, de mais investimento, para que ele possa realmente ter segurança. Não só no seu trabalho, mas nos seus horários de lazer e na sua residência também. Muito bem. Bom, nesses 2 blocos falamos aí com o Dr. Eustáquio Lucas Pereira sobre a situação da saúde e segurança dos magistrados, que foi uma preocupação manifestada pelo Encontro Nacional de Corregedores Gerais de Justiça. No próximo bloco, gostaria de explorar a experiência do senhor também na área de família, de direito de família, para a gente discutir uma novidade aí, a redução da taxa do número de divórcios no Brasil. A gente volta em instantes.